Olá, amigos da TV Nova Luz e demais redes associadas. É uma alegria muito grande estar com vocês todas as quintas-feiras nesse nosso programa tão singelo, Viver e Transformar. A nossa meta é alcançar o seu coração e levá-lo até Jesus, juntamente com nós todos aqui da TV Nova Luz. E hoje, especialmente, nós estamos assim num tema palpitante. Você acredita em vidas passadas? Claro que acredita, porque é espírita, né? Os espíritas acreditam em vida passada. Mas você tem lembrança de alguma passagem de sua vida antes dessa vida? E você acha que é possível a vida passada influenciar a nossa vida presente? Esse é o tema, meus irmãos. Esteja conosco e nós vamos dar por iniciado o programa Viver e Transformar. Então, viver e transformar é viver em plenitude, conforme Jesus nos ensinou, e transformar a realidade da dor na realidade feliz, porque todos nós fomos criados para a felicidade. Para trabalhar esse tema de vidas passadas, estamos juntas novamente, eu, Soninha e Rosália. Então vamos começar pela Soninha. E aí então, Soninha, como é que fica essa coisa de vidas passadas influenciando a vida presente? Pois é, muitas vezes a gente fala até que nossa, não sei como é que eu estou desse jeito, eu fiz aquela coisa ali, me estourei, falei o que eu não queria ter falado, não era eu, era um obsessor que estava comigo, né? Mas nem sempre é um obsessor. Muitas vezes são cristalizações mesmo, ideias que nós trazemos de outras vidas, né? Então, por exemplo, se numa vida eu fui uma pessoa agressiva, né, porque, enfim, respondia de uma forma assim, impulsiva, hoje eu já não sou mais. Eu já quero ser mais tranquila. Só que muitas vezes o meu automatismo... Os impulsos, né? Os impulsos faz com que eu fale alguma coisa e depois até fique arrependida por isso, né? E aí, quando a gente vai buscar mais profundamente, a gente descobre, algumas vezes, que são esses pontos da nossa outra vida, né? De vidas passadas. E é verdade, meus irmãos, a vida tem noção de continuidade. Nós temos apenas uma vida e múltiplas existências. Então é bom a gente fundamentar isso. A vida é uma só. Deus nos criou para o amor e a felicidade. Mas Ele nos dá a possibilidade de, nas múltiplas vivências na carne, a gente crescer espiritualmente. É para isso que a gente está aqui. Mas a vida passada está todinha contida no nosso psiquismo, não é assim, Rosália? Com certeza. Nesse momento que a gente está vivendo, assim, de transição planetária, né, que já é um alerta para nós espíritas, pelo menos 30 anos, né, nas obras, sobretudo as de Hermínio Miranda, é impressionante, Leila, como a gente está com uma sensibilidade muito grande com relação às nossas reencarnações. Parece que está no ar, né? A sensibilidade ela está cada vez maior nesse sentido, nessa certeza de que a gente não existiu aqui uma vez, né? Que a gente tem uma vida, exatamente como você colocou, muitas existências, mas às vezes a gente se depara com algumas situações aflitivas e a gente vai buscar respostas nessa vida, não encontra, né? E aí vai aumentando em nós a certeza de que há uma outra explicação, né? Então, o Evangelho divide essa questão das aflições em causas anteriores e causas atuais das aflições. A maioria das vezes em que nós nos sentimos aflitos são causas atuais, né? Mas muitas questões em nós, ao nosso redor, a gente não consegue encontrar explicação nessa existência, né? E aí a gente tem visto um movimento mundial mesmo, né? Dessa busca por respostas, né? Por que eu estou
passando por essa situação? Por que meu país está passando por essa situação? Por que meu planeta está passando por essa situação? Então é bem interessante a gente refletir sobre isso. E se a gente não tem essa noção de que a vida tem noção de continuidade, né, nós ficamos sem resposta, realmente, para esses conflitos todos que nos atingem. Porque a vida, muito dos desafios da vida presente foram semeados lá no passado. Às vezes as pessoas dizem assim, meu Deus, a minha vida parece que dá tudo errado, eu escolho uma coisa e não dá certo, eu acho que eu não nasci para ser feliz. A pessoa esbarra com uma porção de dificuldade e muitas vezes não consegue entender o porquê. E, como dizem os orientais, se a resposta não está na vida presente, ela há que estar na vida passada. E baseado nesses estudos é que Allan Kardec, através das suas experimentações, né, que Kardec fez da ciência dos espíritos uma ciência experimental, ele vai buscar naquelas comunicações dos espíritos felizes, que está no céu e inferno, espíritos felizes, espíritos sofredores, espíritos obsessores, ele vai buscar naquele estudo experimental as respostas que nós necessitamos para a nossa vida presente, né, Soninha? É verdade. Agora, a influência da vida passada, ela vem também não só com uma questão que eu coloquei no início, de aflição ou de algum comportamento inadequado. Na verdade, o que a gente precisa lembrar é que somos a soma de diversas existências, diversas experiências, né? Então, experiências positivas e experiências não tão positivas, né? Experiências dolorosas também. E nós, ao nascermos, nós acabamos vindo com o esquecimento. E muita gente diz assim, bom, se Deus me deu o véu do esquecimento, eu não preciso lembrar do que me aconteceu no passado. Realmente eu não preciso. Só que essas memórias, elas ficam guardadas. E elas acabam vindo à tona. De acordo com o nosso grau evolutivo, elas acabam vindo à tona. Então, quando a gente fala de lembrar de uma vida passada, na verdade, não é para lembrar e trazer isso de volta e ficar lembrando. Na verdade, é para esquecer, porque isso já está aqui. Isso já está me incomodando, né? Então, se eu tive, de repente, uma experiência de uma vida, como eu falei, onde eu fui uma pessoa muito agressiva, onde eu era muito autoritária, ou eu tinha um comportamento muito prepotente, e hoje, eu, em algumas situações, né? Não, eu não, tá? É só um exemplo, é geral, né? Estou generalizando. Mas, em algumas situações, eu me comporto dessa forma. E aí eu volto a uma vida anterior para saber o que aconteceu, na verdade, é para saber a origem desse comportamento. E não se eu fui uma rainha, se eu fui uma guerreira, verdade, se eu fui o que fui, ou quem estava comigo, porque aí vira fofoca do plano espiritual. Né? A terapia de vidas passadas, hoje é uma ciência. Muitos neurologistas, muitos psiquiatras, muitos psicólogos utilizam, através da hipnose, a técnica da regressão em vidas passadas para resolver determinados medos, determinados pânicos, determinados traumas, mas não necessariamente nós precisamos ir lá para saber que a raiz do problema está lá. É o que você falou, muitas vezes pelos nossos impulsos, você fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Através dos impulsos que a gente tem, dá para a gente concluir de onde vêm esses impulsos. Daí Paulo de Tarso falar, desvencilhar-se do homem velho e construir o homem novo. Porque o homem velho, nós trazemos no nosso psiquismo diversas personagens, né, do passado. Não só dos nossos ancestrais, como diz Jung, que naquele estudo que ele faz do inconsciente coletivo, ele mostra que a gente tem um registro de toda a humanidade, especialmente dos nossos ancestrais. Você vai voltando, você tem muitos personagens. Então você traz esses registros.
E outra coisa que eu acho incrível para a gente falar aqui, é que nós repetimos os mesmos equívocos do passado. Tem uma amiga minha que me contou isso com detalhe, que ela estava casada, muito bem casada, e de repente, em determinada idade, ela começou o marido procurar um caminho, ela outro, ela não sabia entender muito bem o porquê que eles estavam ficando tão separados. Então ela decidiu na cabeça dela, não dá para a gente continuar, a gente não é mais feliz, um fica cobrando do outro, apesar de 16 anos de casado, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, então acho que eu vou negociar e vou me separar. E aí, numa noite, ela teve um sonho reflexivo, que Leon Denis chama de reflexivo, quando você volta numa vida passada, ela se vê, ela com aquele mesmo marido, e ela o abandonando. E quando ela o abandonou, ela via assim, tipo um filme. Quando ela o abandonou, ele partiu para uma vida devassa, com muitas mulheres, com muita bebida, com muita droga, e ele veio a desencarnar por conta da separação. Então, quando ela teve esse sonho, né, que a gente pode dizer, é apenas um sonho, é uma necessidade de uma resposta, mas para ela não foi. Para ela foi um alerta da espiritualidade dizendo, você... Fala das duas, quando a gente lê lá no Evangelho que a lei de causa e efeito, ela é um axioma, ela é uma premissa básica, né, da nossa existência. E a gente passa por diversas situações aqui na Terra, passa mesmo, a gente precisa passar, né? Saber da existência de vidas anteriores também é uma maneira da gente entender por que a gente passa por determinadas situações. Quando atinge porque a vontade de repetir refazer a mesma coisa. Exatamente. Né? A gente precisa transformar, né? A gente precisa sair do ciclo. E aí a gente recebe esse presente de uma nova encarnação exatamente para a gente se transformar. Né? E muitos casos a gente vai precisar recorrer a uma terapia de vidas passadas. Na maioria dos casos, a doutrina espírita, a estadia da gente, nas casas espíritas, nas reuniões, nos grupos de estudo, vão nos auxiliar. Né? Há 2 semanas atrás, nós recebemos um evangelizando, da evangelização infantil, que a mãe não sabia lidar com o fato dele lembrar. E era impressionante, até a postura dele era de um japonês. A maneira como ele se comunicava com a gente, fazendo assim com a cabecinha, né? Uhum. E a mãe, mas eu não sei onde ele aprendeu, onde ele viu. E a gente ficou conversando com ela, encaminhamos, né, a evangelização, encaminhamos aos grupos de estudo. Mas é interessante a gente pensar que essa lembrança, quando ela vem assim muito... ostensiva, também é uma maneira de mostrar para a gente essa existência, né? E a procura das respostas. Né? Então, para aquela mãe foi importante também saber através do filho, porque inclusive ele afirma que os familiares dele ainda estão encarnados. Eu preciso voltar. E ele fala para a mãe dele, você está minha mãe. É muito interessante. E ela fica olhando... Vezes volta e encontra não é? Mesmo. Mas como que ele sabe disso? Então, assim, ele, na verdade, o filhinho foi uma porta de entrada para essa busca, né? Para esse esclarecimento. A maioria de nós não lembra, né, Soninha, como a Soninha falou, porque não é vantajoso para nós nos apegarmos em coisas que já passou. Às vezes, quando eu atendia lá no centro, as pessoas vinham me contar coisas que tinham se passado há 10 anos atrás, nessa vida mesmo, e a pessoa ainda guardava aquelas mágoas. E é por isso que eu digo que, na verdade, a terapia de vida passada, né, ela não é para você lembrar as coisas, é para você esquecer, é para você aprender a lidar com ela. Porque determinados comportamentos que hoje para nós não são adequados, já foram. Né? Então, houve uma época e o que era importante era dominar. Então, como é que eu ia ter o poder? O poder era importante, né? Era ético. Né? Então, como é que era, o que era importante? O poder. E o que eu fazia para ter esse poder? Eu invadia terras, eu matava as pessoas, e as pessoas matavam as outras pessoas, né, para ter essa terra. Então, isso era normal, vamos dizer assim. Né, normal naquela época. Hoje não é mais. Mas aquele comportamento, de repente, pode ser útil na vida de hoje. Então, falando do guerreiro, porque a agressividade é mais fácil de falar, né? Mas a insegurança ou qualquer outra coisa a gente traz também.
de lá da vida passada. Então, se hoje eu tenho essa energia de agressividade dentro de mim, né? E eu não vou usar em qualquer momento, mas estou andando na rua e uma situação de risco em que eu preciso ser mais agressiva, eu posso lançar mão dessa minha personalidade, né? E agora é você, né? Na verdade, a gente fala muito da questão de eu tenho dentro de mim várias partezinhas, né? Várias. Então eu tenho o guerreiro, eu tenho. A questão é que quando eu tenho essa questão de quero usar essa energia de agressividade num sentido positivo, e aí uma parte de mim também me diz, não, mas você não pode ser assim. Você tem que ser calmo, tranquila. Mulher é tranquila, né? Tem essa coisa. Mulher, então, é pior ainda, porque é tranquila. Então, se essa parte me diz, vai ser mais agressiva, porque, afinal de contas, nesse momento você precisa. A outra parte me diz, não, você tem que ser calmo. E aí eu entro nesse conflito, aí isso que é ruim, né? Mas, na verdade, o que eu preciso saber? Eu preciso que quem domina sou eu. Né? É então, a hora que eu vou ter que ser calma e tranquila, a hora que eu vou ter que ser mais enérgica. É verdade. Vamos ouvir uma música sobre isso? Então vamos cantar Sentir Deus, do Carlos Faria e Carlos Silva Paulo. Voa pensamento, voa pelo universo infinito, vê que bonito sol brilha no céu. Redescobre a vida, enxergando Deus por toda parte. A vida é uma arte sem fim. Vida, bela estrada, rumo da verdade e claridade. Amizade, Deus em cada ser a florescer. Momento sublime, luz que acompanha e que traz paz. O amor me faz sentir o Criador. O Criador. Vibrações da música, a gente se eleva, né, meus irmãos? Por isso que nós colocamos essa deusa aqui da música para fazer com que o nosso programa receba essa bênção das notas musicais. Porque eu acredito que no futuro, quando a gente tiver que se comunicar com os nossos irmãos de outras galáxias, vai ser exatamente como aquele filme do Walt Disney, né? Vai ser exatamente pelos acordes musicais, que é uma linguagem universal. Mas, enfim, nós estamos falando de vidas anteriores, de vidas passadas, e a literatura espírita é tão vasta nesse sentido, é uma coisa tão maravilhosa você poder saber que já esteve aqui na Terra outras vezes e que virá quantas vezes forem necessárias, né? Não só aqui no planeta Terra, mas também em outros planetas habitados, que saem outras galáxias. Então, esse pensamento maior faz com que a gente se sinta tão feliz dessa imortalidade, né? Uma das fundamentações lindas do Espiritismo é a imortalidade e a continuidade da vida. Agora, o que a gente está considerando aqui é se vale a pena fazer uma regressão de memória por um problema que você tem com seu filho ou com seu marido, um problema muito grave, que às vezes a gente vê dentro de uma família uns ódios assim, sem explicação, né? Tem um amigo meu, lembrando disso, ele falou assim, Leila, eu não sei por que meu pai me odeia tanto. Eu falei, ele não te odeia, ele te ama, porque o pai às vezes implica com aquele filho que ele mais gosta, né? Que tem mais características dele. Mas existe isso, era assim. E quando a gente viu o tratamento daquele pai com aquela criança, a gente via mesmo que era diferenciado com ele. Era mais cobrado dele, ele era mais bravo com ele, entendeu? O que você acha disso, Soninha?
Acho que depende. 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 Depende de cada caso, né? Na verdade, às vezes é importante, né? Você fazer um tratamento, você fazer uma terapia, não necessariamente E de lá vida no passado, passada, né? Não necessariamente. Existem várias técnicas, várias formas de você abordar determinada situação, determinada dificuldade e conseguir fazer essa mudança, né? Na verdade, né, como diz o nosso Milton Menezes, né, na verdade, a terapia de vida passada é apenas, a regressão à vida passada é apenas uma técnica dentro de uma terapia maior, que eles chamam de terapia de transformação da consciência. Porque nada me adianta se eu vou até uma vida passada, descobrir que eu fui uma mulher austera, que eu fui uma camponesa humilde, enfim, para quê? Né? Se eu não consigo mudar aquele padrão que eu venho repetindo vida após vida, né? Existência após existência. A gente, normalmente, como diz os espíritos, a gente repete os padrões. Então, a gente repete, repete. E como eu estava falando antes da música, né? A gente repete simplesmente por repetir, né? Na verdade, impulso, né? Pelo impulso. E não você não aprende a controlar. Então, se eu fui uma pessoa prepotente, né? E aí eu descubro isso, e hoje eu fico pelo conflito, porque eu já sei com a doutrina, com o estudo, com a evolução, que não vale a pena, eu não posso me impor em cima do outro, né? Porque o outro tem o motivo dele, o outro também tem o direito dele. Então, essa prepotência, ela está no lado oposto da impotência. Muitas vezes, as pessoas que se sentem impotentes diante de uma situação, ela é a voz da prepotência falando ao contrário. Né? E qual é, então, o equilíbrio entre esses dois pontos? É a potência, é o poder, realmente, mas usada adequadamente. Então, por que eu me sinto impotente? Porque eu quero do meu jeito. E quando não acontece do meu jeito, aí eu me sinto impotente. Eu digo, não consigo lidar com isso. Eu quero que você faça desse jeito, eu quero que você faça daquele jeito, porque esse jeito é o melhor. É verdade. Eu sei o que é melhor. Essa organização familiar, ela não é um acaso. Então é importante a gente lembrar disso, que pode ocorrer mesmo numa família, esses inimigos de outrora que vêm numa possibilidade de se tornarem irmãos, de aprenderem o amor dentro do lar. Fala um pouquinho disso, Rosário. Eu acho que assim, até fazendo um link mesmo com a música, é uma maneira da gente sentir Deus nas nossas vidas. A certeza de que a reencarnação existe, de que a gente tem essa possibilidade de conviver com alguém que ou nós fizemos muito mal, ou fez muito mal a nós, né? Então, a importância da família é uma ideia, tinha um slogan antigo, né? Uma ideia genial de Deus, e é, de fato, uma ideia genial, porque é essa oportunidade da gente vivenciar experiências em outros corpos, com pessoas de outro, né, que a gente conviveu outras vezes e que estão em outros corpos, né? Nós sentir Deus, fazer voar o pensamento, experienciar, são tantas benesses, né, que a gente fica, puxa vida, que bom, que bom que existe a reencarnação, né? Que bom que existe essa possibilidade. Só pegando esse gancho da questão rapidinho, da questão do seu amigo, né? Do pai não gostar, pode ter muito a ver com isso também, né? Eu quero o filho desse jeito. E já que o filho não é desse jeito, eu não gosto. Mas isso não significa que não ama. Eu não gosto do jeito que ele é, né? É questão de afinidade mesmo, né? Meus irmãos, infelizmente a gente está terminando o programa, porque teria muitos argumentos para a gente falar sobre a vida passada, terapia de vida passada, o transe, para a gente chegar nessa condição de voltar lá nos escritos do nosso passado. São técnicas, como disse a Soninha, a terapia de vidas passadas é apenas uma técnica, mas não envolve toda a terapia. Toda a terapia é muito maior do que só voltar lá, né? Mas aí vai ficar para a próxima. Nós vamos pedir mais uma música para encerrar o nosso programa. E eu aguardo vocês na semana que vem, quando nós vamos falar dos modelos mentais, que é uma coisa muito boa também. Então, eu vou tocar uma música do Alan Filho, que fala sobre essas percepções dos corpos, né?
para a gente enxergar no outro uma divindade, né? Dessa importância da convivência. Pés descalços, mãos marcadas, moradores das calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido com a própria noite. Então, meus amigos, estamos finalizando o nosso programa com essa música tão linda. Que Jesus os abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.